Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Eu gostaria de dar continuidade ao trabalho, falar um pouco sobre física. Há uns 20 anos atrás, existiam quatro partículas que os físicos consideravam que tinham massa zero. É o neutrino, o graviton, tem o fóton e o gluon. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de que o zero absoluto não existe na natureza, assim como o infinito, porque o meu paradigma é de que o absoluto não existe, então não existiria nem o zero e o infinito. O infinito e o zero seriam abstrações da matemática criada pelo homem. Provavelmente o infinito vem dos gregos antigos e o zero vem do povo hindu, se eu não me engano, o povo hindu que criou o conceito do zero. Então eu estou querendo mostrar aqui que não é possível você ter uma grandeza física, você dizer que uma grandeza física seja zero, zero absoluto. Por exemplo, as equações do Einstein, da relatividade especial, ela diz que na velocidade da luz o espaço e o tempo é zero. Inclusive no vídeo passado eu falei que a velocidade da luz ela não interferia na dimensão temporal, que o tempo não parava na velocidade da luz. Então, quer dizer, essa questão aí, precisamos ver com muito cuidado a questão de você definir que uma grandeza física ela seja zero. Eu dizer assim, por exemplo, que na velocidade da luz o espaço e o tempo ele seja zero. Então, da mesma forma, eu posso dizer em relação à massa de uma partícula. Eu não posso afirmar que a massa de uma partícula ela seja zero, porque senão o absoluto existiria na natureza. O zero e o infinito são abstrações da matemática criada pelo homem. Então, dizendo novamente, a gente tem que ter muito cuidado em afirmar que uma partícula tem a massa zero. Por exemplo, os físicos, aqui, a física da Terra, eles afirmam que a massa do fóton é zero. Não só a massa do fóton, a massa do gluon, a massa do gravito e a massa do neutrino, que há 20 anos atrás os pesquisadores diziam que tinha massa zero, e hoje eles comprovaram que o neutrino tem uma massa. O que eu estou afirmando é o seguinte, é que o fóton ele tem uma massa. A massa do fóton não é zero, porque segundo as equações da relatividade, nenhuma massa atinge a velocidade da luz. Só que, no caso, o fóton é uma partícula, então o fóton não pode ter massa, porque o fóton viaja à velocidade da luz, não é isso? Então, aí, num caso, você teria que o fóton teria massa zero. Então, eu estou querendo dizer assim, que devemos ter cuidado em afirmar que a massa de uma partícula seja zero. Existiam, pelo menos 20 anos atrás, essas quatro partículas na física que os físicos consideravam que tinha massa zero, que era o fóton, tinha massa zero, o neutrino também tinha massa zero, que foi comprovado que tinha massa. Em 2015, físicos canadenses e físicos japoneses mostraram que realmente o neutrino ele tem uma certa massa, uma massa muito pequena, de 10 elevado a menos 36 quilos, mais ou menos 1 milhão de vezes menos massivo do que o elétron. Porque o Isidro me afirmou que a massa do fóton ela é 1 trilhão de vezes menor do que a massa do elétron. Aí eu pergunto se a física terrestre teria condições de detectar uma massa tão pequena através de experimento, uma massa 1 trilhão de vezes menor do que a massa do elétron. Já foi difícil detectar a massa do neutrino, que é 1 milhão de vezes menor do que a massa do elétron. Foram experimentos muito difíceis, inclusive os físicos japoneses e os físicos canadenses ganharam o prêmio Nobel por determinar a massa do neutrino. Então veja, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para concluir que, assim, para afirmar que a gente deve ter muito cuidado em afirmar que uma grandeza física tem a massa zero. Por exemplo, na termometria, na termodinâmica, se usa a escala Kelvin. A escala Kelvin é o chamado zero absoluto. O zero absoluto na escala Kelvin é menos 273 graus centígrados na escala centígrada. Pois muito bem, na escala absoluta,
não se atinge o zero absoluto na medição da escala Kelvin. Por quê? Porque se existisse o zero absoluto, não existiria movimento no universo. Você sabe que do micro ao macrocosmo existe movimento. Você vê, por exemplo, a Terra rodando em torno do Sol a 30 km por segundo. Você vê o Sol viajando através do centro da galáxia a 250 km por segundo. Você vê os elétrons girando em torno do núcleo do átomo a 1000 km por segundo. Então, se existisse o zero absoluto, não é, da escala Kelvin, não existiria movimento. Então, qual seria o paradigma? Porque tudo está em movimento, seja do microcosmo ou macrocosmo, está em movimento, né? Então, não tem sentido uma escala zero absoluto. É por isso que eu afirmo que a gente não pode afirmar que uma massa de uma partícula seja zero. Uma grandeza física como a massa, o espaço, o tempo, a temperatura não pode ser zero. É isso que os físicos têm que compreenderem, que o zero é uma abstração da mente humana. Não existe o zero absoluto, não existe o infinito absoluto. Eu tenho colocado aqui que, segundo as equações do Einstein, eu precisava da energia infinita para atingir a velocidade da luz. Não é não. O infinito e o zero devemos assim, analisar com muita cautela essa questão do zero e do infinito existirem na natureza, que não existe na natureza, não tem conexão com a natureza. O zero e o infinito são abstrações da matemática criada pelo homem. Então não tem sentido, por exemplo, menos 273 graus centígrados negativo, não atinge, nada atinge essa temperatura. Por quê? Porque seria parar o movimento do átomo. Seria zero o movimento, porque o movimento, a temperatura, ela mede o movimento das partículas subatômicas, das moléculas de um líquido, por exemplo. Então, se parar esse movimento, seria zero absoluto. Não existe. Então, devemos tentar entender que devemos ter muito cuidado em afirmar que uma grandeza física ela seja zero. Por exemplo, as equações do Einstein, eu respeito o Einstein. O Einstein, ele é um físico muito conceituado, mas as equações da relatividade especial do Einstein, ele afirma que o espaço e o tempo se anula na velocidade da luz. Não é não, porque devemos ter muito cuidado em afirmar que uma grandeza física. Aí vocês podem perguntar, mas Marco Túlio, o que é uma grandeza física? Grandeza física é isso, é o espaço, é o tempo, é a massa, é a temperatura de um corpo. Isso são grandezas físicas. Eu não posso afirmar que essas grandezas físicas sejam zero. Então a massa do fóton não pode ser zero. A massa do gluon não pode ser zero. O gluon é uma partícula mediadora da força nuclear forte. Os físicos, o pessoal da engenharia, compreende bem a questão. O gravito é uma partícula da gravidade, da teoria das cordas, que também afirma que a massa dessa partícula é zero. Então essas partículas, seja o gluon, seja o gravito, seja o neutrino, seja o fóton, eles não podem ter a massa zero, tá certo? Eu estou colocando essa questão aqui, tentando chamar a atenção de que realmente eu estou me repetindo um pouco, mas é porque realmente devemos ter muito cuidado em afirmar que uma grandeza física seja zero. A massa do fóton não pode ser zero. O Isídio fez o cálculo, ele disse que é 10 elevado a menos 42 quilos a massa do fóton. É 1 trilhão de vezes menor do que a massa de um elétron. Veja como foi difícil também determinar a massa do neutrino. O neutrino é 10 elevado a menos 36 quilos, é 1 milhão de vezes menor do que a massa do elétron. Imagine detectar a massa do fóton, é muito pequena a massa do fóton, entendeu? Então não é zero, você pode dizer, é muito pequeno, mas não é zero, tá certo? É muito pequeno, mas não é zero, tá certo? Então, só reafirmando aqui o que eu falei, as grandezas físicas não podem ser zero, né? Não é que eu estou dizendo que não existe zero na matemática, existe zero na matemática, é claro que sim. Eu estou me referindo a grandezas físicas. Quando eu disser assim que a massa de um fóton ou a massa de uma partícula é zero, a gente deve ter muito cuidado nessas afirmações. É a mesma coisa que eu afirmar que na velocidade da luz o espaço e o tempo se anula, não se anula não. Eu falei no último vídeo
que a velocidade da luz não parava o tempo, que a dimensão temporal é muito mais energia do que a velocidade da luz, tá certo? Então eu tô falando aqui um pouco sobre física, chamando a atenção de que o zero e o infinito são abstrações úteis criadas pelo homem, apenas isso. São abstrações úteis criadas pela matemática do homem. Não tem conexão com a realidade, tá certo? As grandezas físicas, você dizer que uma grandeza física seja zero, ela não tem conexão com a realidade. Eu não sei se ficou clara a questão, então devemos ter muito cuidado em afirmar que seja a massa do fóton, seja a massa do gluon, seja a massa do neutrino, que foi comprovado que o neutrino tem massa, seja a massa do gravito, essas partículas têm massa, elas não são zero. E também na velocidade da luz o espaço-tempo não se anula, não. O respeito físico, o respeito a Einstein, é um físico muito conceituado no orbe terrestre, o Newton, os físicos quânticos, mas isso não quer dizer que a física como conhecemos seja absoluta, que ela seja inquestionável. O avanço da física só se dá se houver os questionamentos dos modelos físicos. Eu estou aqui tentando questionar alguns parâmetros físicos, tá certo? Primeiro eu estou criticando a relatividade do Einstein, depois com mais calma eu critico um pouco o princípio de determinação de Heisenberg. Eu não quero antecipar valores aqui porque fica difícil para mim questionar essas teorias físicas tão bem estabelecidas, entendeu? Inclusive eu afirmei em vídeos posteriores que eu não sou graduado em física, eu sou um engenheiro, que eu tenho um mentor espiritual, sei que talvez muitas pessoas não acreditem, que ele me orienta, entendeu? Ele tem me orientado ao longo de 43 anos, desde 1980, ele tem me orientado a respeito dessas questões físicas, tá certo? Então, só repetindo um pouco, devemos ter muito cuidado em afirmar que uma grandeza física seja zero, seja a temperatura, seja a massa de uma partícula, seja o espaço, seja o tempo, tá certo? Então é como eu disse, repetindo um pouco, existem 4 partículas, ou pelo menos existiam 4 partículas há 20 anos atrás que eram consideradas partículas que tinham massa zero. O fóton, o gravito, o gluon e o neutrino. O neutrino, depois os físicos experimentais comprovaram que o neutrino realmente tem massa. A previsão teórica do neutrino foi dada por um físico austríaco, Wolfgang Pauli. Ele fez uma previsão teórica da existência do neutrino em 1930. Inicialmente as previsões mostravam, as previsões teóricas, que ele não tinha carga nem massa, né? Era uma partícula sem carga e sem massa. Aí na década de 50 houve algumas confirmações experimentais da existência do neutrino. O neutrino é uma partícula criada pelo Sol que bilhões e bilhões atinge a cada segundo a superfície da Terra. Para quem não entende o que é o neutrino é uma partícula, tá certo? Assim como o fóton. O fóton é uma partícula de luz. O neutrino é uma partícula de matéria, tá certo? Ele é produzido da fusão nuclear do Sol. Ele produz essas partículas que ela interage muito pouco com a matéria. É por isso que no começo da história do neutrino, do que os físicos estudaram, eles diziam que o neutrino não tinha massa. Aí eu pergunto, se aconteceu isso com o neutrino, não poderia acontecer com o fóton também? Hoje o fóton é considerado uma partícula sem massa, mas pode ser que daqui a 50, 100 anos se comprove que realmente que o fóton tem massa, entendeu? Eu não entendo como é que uma partícula interage no efeito fotoelétrico. O fóton interage com o elétron e não tem massa. É contraditório. Se ele não tivesse massa, não haveria nem interação com o elétron para produzir uma corrente elétrica, né, do efeito fotoelétrico, na verdade. Então você não pode dizer que uma partícula tem a massa zero. É a mesma coisa. Você pode dizer que o neutrino tinha massa zero, que ele interage pouco com a matéria, mas essa interação não era nula totalmente, né? Tanto é que houve experimentos que confirmaram, em 2015, confirmaram que o neutrino realmente tem uma massa muito pequena. Ele é 10 a menos 36 quilos. Ele é 1 bilhão de vezes menor, menos massivo do que o elétron, tá certo? Então, só resumindo aqui um pouco. Você vê, por exemplo, o caso da escala termométrica, que não existe o zero absoluto.
Se não existe o zero absoluto, por quê? Porque se existisse o zero absoluto, o movimento parava. Tudo na natureza está em movimento, então não existe o zero absoluto. Você pode se aproximar muito do zero absoluto, mas não chega no zero absoluto, tá certo? Que é menos 273 graus centígrados, tá certo? Isso é o que é a menor temperatura existente hoje, é menos 273 graus centígrados Celsius, tá certo? Deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. Eu vou depois falar um pouco. Eu tava falando um pouco sobre física e filosofia, mas eu vou deixar para falar um pouco mais sobre filosofia, mais algumas formas de fortalecimento da mente. Eu vou deixar para outro vídeo. Por enquanto vamos ficar só ficar só na física mesmo. Então por enquanto eu quero ficar só por isso, só por aqui mesmo na física. Depois eu falo um pouco sobre filosofia. Mais algumas bandeiras de fortalecimento da mente que eu falei no último vídeo, que era a física, a matemática, a engenharia e a biologia, que eram maneiras de você fortalecer a mente. Então eu tô dividindo um pouco aqui, vou fazer vídeos distintos de física e filosofia. Não vou unir os dois conceitos, não. Pois então é isso, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Novamente dizendo que devemos ter muito cuidado em afirmar que uma grandeza física seja zero. Então o fóton ele não tem massa zero, ele tem uma massa muito pequena e interage com a matéria. É porque, segundo as equações do Einstein, nenhuma massa atinge a velocidade da luz. Então aí já bate de frente com a teoria especial do Einstein, entendeu? Você afirmar que o fóton tem massa, né? O fóton não tem massa zero, ele tem uma massa muito pequena, mas não é zero, tá certo? Pois tá, era isso que eu queria falar aqui. Devemos ter muito cuidado com essas questões de afirmar que determinadas grandezas físicas sejam zero, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.